Abre sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, queridos. João, capítulo 2. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Terminamos o capítulo 1, avançamos para o segundo capítulo desse Evangelho maravilhoso, que nos ensina tanto, que nos mostra uma realidade tão profunda, que fala tanto ao nosso coração. E eu tenho certeza e convicção que hoje não vai ser diferente disso. João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Mais uma vez incentivo você, carregue a sua Bíblia, porque vai fazer toda a diferença. Às vezes no celular a gente nem sabe, né? A pessoa nem vê o que você está usando. E não sou eu não, viu? Não sou eu que estou te vigiando, não. O mundo está olhando para a gente, para tentar entender quem nós somos e quem Jesus é através da gente. Quando nós carregamos esse livro, nós já transmitimos uma mensagem muito bonita. Nós somos guiados por Ele. Essa é a verdade que guia a nossa vida e que transforma quem nós somos. João 2, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Ouça com fé, queridos, aquilo que a palavra do Senhor diz a cada um de nós. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também. Eles haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais, então, faça tudo o que ele mandar. Ali perto, havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote, cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Feche mais uma vez os seus olhos, por favor. E eu queria te dar essa oportunidade de orar. Eu não sei como você chegou aqui, mas sei que essa palavra pode transformar a sua vida e a sua história. Eu queria dar a oportunidade de você, do seu jeito, pedir para o Senhor falar contigo. Como nós cantamos, Senhor, o Salmo 139 de uma forma tão bonita. Só o Senhor sabe e conhece o nosso interior. O Senhor sabe como nós estamos nesse exato momento e aquilo que nós precisamos urgentemente na presença do Senhor. Nós pedimos, fala ao nosso coração, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Temos muitos casais aqui na nossa igreja, graças a Deus. Nossa igreja tem uma população de jovens casais com filhos pequenos. É um perfil que Deus está construindo na nossa igreja hoje, isso é muito legal. E o casamento sempre foi um motivo de muita expectativa, gente. Diga o João e a Bela, né?
Noivos arrumando toda a festança, a cerimônia, tudo aquilo que precisa para poder chegar aquele grande dia daqui ainda a alguns meses. Talvez a Flavinha e o Guilherme estão mais afoitos, porque o casamento deles é agora no meio do ano, vivendo cada expectativa, mas talvez você já viveu isso e sabe as bênçãos, as maravilhas que é preparar esse dia, mas também as tensões que envolvem tudo isso. Casamento é uma alegria, casamento é um dom que Deus deu, um presente, dom no sentido de presente que Deus deu para cada um de nós, na nossa essência. Como é bonito ver isso se cumprindo na nossa vida, dois sendo um, dois se tornando uma só carne, para poder viver a missão, viver a vida, um purificando o outro, um ajudando o outro, um tomando a mão do outro e levando e conduzindo para mais próximo do Senhor. Esse dia tão aguardado, tão esperado, e é tão trabalhoso. Você já casou? A gente começa a preparar esse negócio 1 ano antes, ou mais. E aí começa aquela expectativa. A gente começa a ver onde vai ser a cerimônia, o que a gente vai servir depois que acabar a cerimônia. Mas, aliás, quem vai fazer a nossa cerimônia? Quem vai ser os nossos padrinhos? E aí já começam as tretas. Tem gente que quer levar 15 padrinhos de cada lado, 15 madrinhas. Tem gente, não, vamos fazer uma coisa mais simples, só 2, só 3. Ah, não. E aí começa tudo. Ah, não, mas quem vai fazer? Como que vai ser? E as músicas, sabe? Aquela hora que você senta para escolher a música da daminha, a música do padrinho, e vai, um escolhe. Geralmente o homem joga isso para as costas da mulher, fala assim, pode escolher, meu bem. Aí ela escolhe, a hora que ela entrega e fala, mas eu não gostei muito dessa. Geralmente funciona assim. Aí vem, mas a expectativa é alta, essas coisas passam logo. E aí vem aquela famosa tensão da bendita lista de convidados. Já passou por isso? A gente preenche um papel, começa a chamar gente. E a folha vira e a gente está anotando o nome. A folha vira e a gente está anotando o nome. E quando era uma cerimônia simples para 50, 100 pessoas, se tornou num grande banquete para 300, 400 amigos. Porque o tio que você nunca viu na vida precisa ser convidado. E o tio é casado, tem seus primos tão distantes, mas tem que trazer. E um amigo que trabalhou com a sua mãe lá na prefeitura naquela época. Não tem jeito de deixar de convidar. E aí, se você é líder de um setor, de um hospital, aí tem que chamar todo mundo da empresa. E aí vira um caos. Porque o dinheiro não dá, a lista é grande, a mãe aperta de um lado, o pai aperta de outro, e a gente começa as tensões. Maravilha essa lista de casamento. É aí que começa a afinar as coisas na relação, sabia? É aí que Deus começa a tratar e a gente começa a aprender a ceder, a entregar, a perdoar. E é logo aí. Casamento é uma maravilha, gente, mas ele é um momento lindo que também é um momento de muitas tensões. Chega o dia do casamento, a noiva entra. Ela não sabe se ela está feliz porque está casando ou se ela está na cabeça se tudo está dando certo e se tudo vai dar certo até o final. Ela está pensando na coxinha que vai ser servida no buffet. Ela está pensando, será que vai ter bebida para todo mundo? E ela está entrando com aquele sorriso assim, na cabeça dela, ela está com milhões de coisas na cabeça. Ela está vendo se a música está tocando no jeito certo, aquilo que ela sonhou. E quando prepara aqueles casamentos ao ar livre, começa a nuvem ficar cinza. Aí o desespero bate. O desespero toma conta do coração e a gente fica aflito, faz uma oração poderosa nessa hora. É nessa hora que a gente vê quem é crente mesmo, dobra o joelho e fala assim, Deus não deixa chover não. Não é assim? Eu já vi isso acontecer, viu, irmãos? Casamento é esse momento lindo, cheio de muitas tensões. Ele faz parte da nossa vida, mas as tensões, elas existem. E às vezes as coisas dão errado, às vezes a chuva vem, às vezes alguém desmaia. Você já viram alguém desmaiar no meio de um casamento? Eu estava celebrando um casamento, uma madrinha do meu lado. E eu lá, no meio da mensagem para os noivos, como eles sempre sonharam, câmera na minha frente, tudo preparado, vai tudo ficar registrado. De repente, a madrinha só esmolece e pum, no chão. Acabou, né, gente? Eu tive que parar, levantar, pôr numa cadeira. Aí, depois de 20 minutos, a gente continuou a cerimônia. A noiva nunca imaginou que isso ia acontecer. Não é? Agora, se é difícil preparar uma festa para um dia. Aliás,
algumas horas, né, pessoal? Uma cerimônia de 1 hora, uma festa de 4 horas, 5 horas. A gente já fica tão tenso. Imagina preparar uma festa de casamento como era nessa época, que durava 1 semana. E era uma semana que era bem atípica, porque o pessoal não tinha carro, tinha uns que tinham uns camelos, mas nessa região aqui de Caná, na Galileia, era geralmente a pé mesmo. Né? Eles eram mais pobres, mais simples. Então, assim, uma festa dessa pegaria pessoas de longe que viajariam 3, 4 dias a pé, talvez montado num jumentinho, para poder chegar nesse lugar e participar da festa. Onde eles vão ficar? No hotel? Não, na sua casa. O que eles vão comer? Eles vão pedir iFood? Não, eles vão comer o que você preparou. E não é só um dia nem algumas horas, não é uma visita que vem e vai embora, são 7 dias. 7 dias tomando café, almoçando, tomando café da tarde, tem que fazer café, mesmo que esteja caro, tem que fazer pão de queijo, porque tem que receber bem as pessoas, com bom gosto, tem que fazer uma janta muito bem feita. 7 dias. Tem que ter vinho, porque vinho é muito importante aqui. 7 dias. Mas não é pouca gente. É sua família inteira. São os amigos. Se já é tenso fazer isso por algumas horas, você já pensou como seria fazer isso por 7 dias? Pois bem, esse é mais ou menos o cenário que a gente está nesse texto de João 2. Um casamento judaico era muito diferente, ele envolvia um noivado que acontece 1 ano antes. O marido, o noivo, ele dá o dote para a família como sinal de compromisso e para que os preparativos sejam feitos 1 ano antes. E aquilo já era uma fidelização, um compromisso, um pacto, uma aliança. No dia da festa, no primeiro dos 7 dias, começava o pessoal a chegar e serem recepcionados. A alegria tomava conta daquele pessoal que sentava, comia. Se há muito tempo não se viam, agora eles sentam e festejam juntos. Muita comida, muito vinho, muita alegria está presente nesses momentos. Mas no meio dessa semana, de surpresa, a noiva que mora com seu pai ainda, ela é tomada pela surpresa do noivo chegando para recebê-la. Sem ela saber o momento, ela tem que estar pronta. E quando o noivo chega, a festa começa. Ela pega a noiva pelo braço e começa uma grande passeata pela cidade, uma cidade pequenininha como Caná. Aquilo virou notícia, aquilo virou o momento da cidade, saiu em todos os jornais. A página do Instagram de Caná da Galileia não parava de sair fotos. Por quê? Porque era o momento que estava acontecendo. E naquela festa ia se delongando pelo 1º, 2º, 3º dia. E é aqui que nós estamos, quando Jesus resolve, como convidado dessa festa, fazer um grande sinal, um maravilhoso sinal, o primeiro sinal do seu ministério. Eu disse domingo passado que Jesus começa o seu ministério com um movimento muito importante e significativo. Não sei se vocês lembram. Jesus, no primeiro movimento dele, ele faz discípulos. A primeira coisa que Jesus faz quando começa o seu ministério é chamar pessoas, transformar corações, fazer milagres nas vidas das pessoas, fazer discípulos. Mas o primeiro milagre, sinal evidente, público que Jesus faz, ele resolve fazer numa festa. Uma festa de casamento, numa vila chamada Caná, que hoje você pode olhar, pode pôr no chat GPT, pode procurar no Google. Ninguém sabe ao certo a precisão desse lugar, porque existiam outras Canás ali naquela região. E era uma vila muito pobre, uma vila muito simples, de povo muito humilde. Então, hoje, historicamente, é difícil precisar aquela localização, mas seria algo assim acessível aonde Jesus estava e para ele chegar em 3 dias. Ele resolve fazer um sinal e eu queria fazer uma consideração antes de qualquer outra coisa. O sinal, querido, ele aponta para uma realidade além de si mesmo. É muito importante entendermos isso.
Porque João, o apóstolo, ele escolheu a dedo o que narraria nesse evangelho. Depois de apresentar Jesus no primeiro capítulo, como nós já dissemos, ele começa do capítulo 2 ao capítulo 10 a apresentar Jesus com aquilo que ele fez no seu dia a dia. E ele foi fazendo milagres, as coisas foram acontecendo, sinais foram expostos. E o apóstolo nos conta de pelo menos 7 sinais que Jesus fez. E o sinal não aponta para o milagre. O importante não é a água que virou vinho. O importante é o que esse sinal está levando você a entender. Quando você está diante de uma placa na rodovia e está lá assim, posto de combustível a 1 quilômetro. Não adianta você parar o carro na placa e falar, enche o tanque para mim. Porque aquilo é um sinal. Ela aponta para uma realidade além dela. Mas ela não é a forma, a coisa propriamente dito. Você precisa caminhar 1 quilômetro para chegar na realidade que aquele sinal aponta. O sinal não é em si mesmo, um fim em si mesmo, mas ele aponta para algo além de si mesmo. Os sinais de Jesus escolhido pelo apóstolo João apontam para Jesus e a sua obra. Ele aponta para Cristo. O importante é entender que esse sinal está apontando para quem Cristo é, para mostrar quem Ele é e o que Ele está fazendo e por que isso é tão importante. Porque você está lendo o Evangelho de João comigo e você depara com essas cenas e esses sinais maravilhosos que Jesus está fazendo. Nós vamos culminar do capítulo 2 até chegar no capítulo 11, e no capítulo 11 nós vamos ver um sinal, um milagre maravilhoso que é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro não é um fim em si mesmo. Ela aponta para alguma coisa. E Jesus vai fazendo sinais e mostrando quem Ele é e revelando isso ao povo. E quando você lê isso no Evangelho, automaticamente você precisa ir na sua mente e perguntar: o que este sinal quer me mostrar sobre Jesus Cristo? Não é a água, o vinho, não é o pão que se multiplica, não é a ressurreição em si, mas o que esse sinal revela sobre Jesus que eu preciso aprender, o que esse sinal está me mostrando sobre o que Ele faz diante de quem Ele é. Dito isso, aí sim a gente consegue avançar. Porque se você tiver com isso na mente, a pergunta que nós estamos fazendo agora ok, eu entendi. A água virou vinho numa festa de casamento. Mas o que isso mostra de Jesus? E o que isso mostra da obra de Jesus? E o que isso mostra para mim, enquanto discípulo de Jesus, hoje e agora na minha vida? Preste atenção como esse texto nos ensina de uma forma tão bela essas verdades. O texto começa assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Você precisa entender que João está datando o tempo. Ele não é muito bom de colocar data, ele não teve intenção de fazer isso. Talvez nos outros evangelhos você vai ler descrições de datação de tempo muito mais específicas, muito mais precisas, como no tempo do rei Herodes, no tempo do imperador tal. Ou seja, são datações históricas importantes para se localizar o evento no decorrer da história. João ele não está muito preocupado com isso, porque a essência da mensagem de João não é mostrar uma linha de tempo, mas mostrar que está acontecendo algo e esse algo está crescendo progressivamente até uma revelação explodir diante do povo. Terceiro dia de quê então, pastor? Faz 3 dias que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos não, com Natanael. Faz 3 dias que Jesus estava diante de Natanael. Lembra? Te vi debaixo da figueira. Se você não conhece esse texto, basta você voltar um pouquinho aí no capítulo 1. E Jesus está chamando Natanael e dizendo para ele: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há dolo. E ele fala sobre a realidade do que iria acontecer depois. Nós terminamos domingo passado dizendo que o melhor de Deus estava para acontecer, porque foi isso que Jesus disse para ele. 3 dias depois, a sequência de acontecimentos, ela progride. 3 dias depois desse encontro, Jesus foi convidado para um casamento, os discípulos também foram. 3 dias estima-se que foi o tempo que Jesus levou para sair de onde ele encontrou Natanael debaixo da figueira.
E ele foi até aquele lugar chamado Caná da Galileia. Uma viagem incrível, não, gente? Você acaba de se encontrar com Cristo, seu coração está pulsando de curiosidade para saber tanta coisa e perguntar tanta coisa. Imagina esse homem que era um judeu letrado, aprendido desde criança, e agora ele está diante do Messias e pode perguntar qualquer outra coisa. Senhor, por que o tabernáculo tinha uma cortina assim na entrada? Senhor, por que a Arca da Aliança ninguém podia ver nem tocar? Senhor, por que a trombeta tinha que ser tocada 2 vezes para o pessoal? Ele podia perguntar qualquer coisa. 3 dias viajando com uma pessoa, de pé ou a pé. Não era cavalo, nem mula, nem jegue, nem camelo. Eles estavam andando, caminhando, conversando, e foram para esse lugar, Caná da Galileia. Queridos, a família de Jesus era uma família simples. Esse lugar era um lugar simples. Caná da Galileia era um lugar periférico, não era um lugar importante. Tanto é que não tem marcação histórica sobre isso com precisão. Caná da Galileia era a periferia, onde tinha gente pobre, humilde, simples, como Maria, como José, como os outros filhos de Maria e José, como toda a família deles, eram simples, pessoas muito humildes. E era um casamento com muito rigor nos seus rituais, na sua celebração, mas era um casamento simples, sim. Ao invés de servir, talvez, salmão assado com molho de maracujá, apesar que hoje nem isso nem é chique mais, era coxinha mesmo, gente. Croquete. Sabe? Era coisa simples. Era um casamento gostoso, uma festa de gente simples, sentada para aproveitar o momento. Esse era o ambiente que Jesus chegou ali. E João começa a fazer algumas descrições que são importantes. A gente, quando está lendo a Bíblia, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque nenhuma palavra foi colocada na palavra do Senhor, na Bíblia, sem uma intenção, sem uma inspiração de Deus. E se ela está aqui, porque ela é importante. João está descrevendo esse evento, está contando, mas preste atenção, a mãe de Jesus estava ali, porque não estava lá quando ele chamou os discípulos, mas estava ali em Caná. De alguma forma, Jesus ia encontrar com a sua mãe, e a mãe de Jesus, nesse momento, tem um papel de ensino para nós muito importante. E nós precisamos entender esses detalhes. Jesus e seus discípulos também. Eles também haviam sido convidados para o casamento. Eles estavam em família. Estavam juntos. Eles eram recém-chegados, assim, não tinham muita intimidade, 3 dias só. Achou o Messias recém agora, né? Recém-chegado à turma. Mas eles tinham agora o ambiente acolhedor da família. Você percebe que legal que Jesus está fazendo, gente? Jesus começa a inserir os discípulos dele no próprio seio da família dele. Jesus insere os seus discípulos como parte dos seus. Eles vão comigo, o casamento é da minha família, mas eles vão comigo. Eles vão estar comigo, sentar comigo, comer comigo, falar comigo. Eles são meus discípulos, eles vão onde eu vou, eles vão estar onde eu estiver. Eles vão ver, eles vão ouvir, eles vão se festejar, eles vão se alegrar. Sim, Jesus ia em festa. Para de ser crente quadrado e achar que a gente não pode frequentar a festa de ninguém, não pode ir no churrasco da avó, porque no churrasco da avó é uma coisa pagã e mundana. Para com essa ideia torta da tua cabeça. Jesus ia nas festas, Jesus aproveitava para sentar e comer com as pessoas. Jesus amava esse ambiente onde as pessoas sentavam para conversar. Naquela cultura, sentar na mesa, tomar um bom vinho, comer uma bela de uma refeição, era um presente de Deus numa comunhão maravilhosa. Jesus sabia disso, Jesus fazia isso. Gente, tanto é que o povo começa agora a costurar a Bíblia e tentar inventar falácias para a gente pensar assim, não, esse vinho não era vinho, era suco. Vai. É mais difícil você provar que esse vinho é suco do que você acreditar que esse vinho é vinho. Vai por mim. Jesus não bebia vinho, tá? Jesus participava das refeições pascuais. Toda a celebração da Páscoa tinha vinho, Jesus erguia a taça, Jesus nos ensinou a erguer o cálice, Jesus disse, bebam todos. Como Jesus não bebia vinho? Não era vinho, que teologia é essa?
Essa água não foi transformada em vinho, foi transformada em suco. Não existe nenhuma evidência bíblica para isso. E Jesus sim sentava para festejar. Existem tantos textos que mostram isso, que um deles, Jesus, foi acusado de ser glutão e beberrão, porque estavam sentados, comendo e bebendo com os pecadores daquela época. Ele não teria sido acusado disso falsamente, se ele não estivesse participando de uma festa. Se ele não estivesse desfrutando da alegria do que Deus nos dá. Mas no meio daquela festa, irmãos, Jesus está lá. Olha o cenário. A mãe de Jesus está lá também. Os discípulos estão lá também. Os irmãos de Jesus estão lá também. A gente vai descobrir isso no finalzinho do texto, quando eles vão embora. E fala que Maria, Jesus, os discípulos e seus irmãos foram para outra região. Esse texto desmascara algumas coisas, dizendo que Maria era virgem nesse momento. Não era, ela tinha outros filhos. José não estava aqui, pastor. Não, provavelmente José já havia morrido. Muito provável. Historicamente pensando, Maria estava sozinha. Em muitos dos momentos que ela estava aparecendo na história de Jesus, ela estava sozinha. É bem provável que Maria fosse uma viúva nesse momento. Tanto é que Jesus na cruz entrega para João a responsabilidade de cuidar dela. Maria, eis aí, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, agora o cenário está pronto, mas uma coisa acontece. O vinho acabou. A crise chegou, o problema se instalou. Queridos, presta atenção, porque isso é um tamanho problema para aquela época. É uma crise sem medida para aquela família, pobre, humilde, simples, que se preparou por tanto tempo para aquela cerimônia. Eles tiveram tempo para planejar, eles tiveram condições para pensar sobre isso, eles sabiam quantos convidados viriam, eles receberam o dote do noivo, com certeza, eles prepararam isso, a festa preparada para o noivo trazia toda essa pompa, mesmo simples. E o vinho era central naquela festa, porque o vinho na Bíblia é algo muito importante no momento de celebração, de reconhecer a bênção de Deus, a celebração vinda do céu sobre aquele momento tão grandioso entre aquele homem e aquela mulher. De repente o vinho acaba. O que aconteceu? Não sei. O povo bebeu demais? Não sei. Será que ele fez a conta errada? Você já deve ter feito conta errada em aniversário de criança, já não? Quantos ml para cada pessoa tem que comprar de Coca-Cola? Aí, de repente, chega lá o povo, estava com mais sede naquele dia, estava com mais calor. A hora que você olha no freezer, cadê as Coca-Cola? Acabou, sai correndo para comprar mais. Já viveu isso? Será que eles fizeram a conta errada? Não. A gente não sabe o que aconteceu. O fato é que a crise se instalou, o vinho acabou. Agora, preste atenção na explicação muito profunda disso. A nossa cultura ela não funciona do mesmo jeito que essa cultura funcionava. Nós estamos falando de uma sociedade onde o peso da culpa e da vergonha é muito alto, é muito forte. Sentar na mesa com as pessoas é um presente, é uma dádiva. Fazer uma celebração é um presente, é uma dádiva. Uma festa de casamento é um presente, uma dádiva. Ter vinho, comida, é a prova daquilo que você está oferecendo para as pessoas. Mas quando alguma coisa dá errado, o seu nome é manchado publicamente naquele lugar. Faltou o vinho. Aquela família nunca mais seria reconhecida da mesma forma. Porque nós estamos falando de um contexto cultural diferente do nosso, um contexto cultural de culpa e vergonha. Levaria a família da noiva a nunca mais sair de fora de casa, talvez por vergonha daquela sociedade. Levaria as pessoas a olharem para aquele pessoal e falar: vocês não sabem preparar uma festa, vocês precisam ser excluídos porque vocês são menores que nós. Acreditem, parece que eu estou forçando, mas a cultura de vergonha é uma cultura que exclui pessoas, porque coisas simples que precisam ser colocadas quando elas não estão, elas geram vergonha, desonra, culpa. Essa é a cultura daqui. Agora o vinho acaba no meio da festa. Vocês percebem o que isso ia gerar para o noivo? Como que ia começar esse casamento? O que isso ia gerar para aquela família? Que caos isso ia acontecer? Meu Deus, uma crise enorme.
está para acontecer em Caná da Galileia, porque é uma cidade pequenininha, onde todo mundo sabe o endereço de todo mundo, onde sabe onde mora o João, o José, a Maria, todo mundo sabe, todo mundo se conhece, a festa que foi esperada e almejada por tanto tempo, agora acabou o vinho, a crise se instalou. Isso aqui já me ensina alguma coisa, pessoal. Irmãos, nós podemos nos planejar para tudo nessa vida, nós podemos fazer os melhores preparativos, nós podemos medir as nossas forças pela qualidade do que a gente produz, do que a gente entrega, do que a gente é, do que a gente tem, mas crises vêm mostrando a nossa insuficiência. Crises vêm para mostrar o quanto nós somos pequenos diante da grandeza de um Deus que nós servimos. Crises vêm para nos colocar no nosso lugar e nos ensinar direções diferentes da cultura. Quando nós não somos ensinados a fazer e resolver por nós mesmos, e às vezes Deus está esperando que nós resolvamos de uma forma diferente, confiando nele, crendo nele, esperando nele. Maria provavelmente ficou desesperada, Maria ficou aflita. E ela olhou para aquela situação e entender isso muda a situação da compreensão desse texto. O vinho era algo muito importante naquele momento. Era importante porque era essencial para a festa judaica. Não existia festa sem vinho, não existia celebração de um casamento sem vinho, não existia banquete sem vinho. Era essencial porque era um símbolo de alegria e celebração. Leia a Bíblia, querido. Procura aí na sua Bíblia eletrônica depois, coloca no Google, dá uma buscada nisso com carinho, procura os lugares da Bíblia onde vinho está escrito, e tem várias referências que esse lugar é colocado como um símbolo de alegria, de festa e celebração. O vinho, no Salmo 104, versículo 15, diz: o vinho que alegra o coração do homem, no sentido de nos mover a entender que é um presente de Deus para que a alegria seja efetiva na nossa vida. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com o coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. O sábio está dizendo para nós, desfrute daquilo que Deus te deu. E sim, isso é vinho, beba o vinho, o bom vinho que Deus está colocando diante de você, aproveite a dádiva da vida com alegria. Todos ali sabiam o quanto isso era importante, o vinho simbolizava abundância, prosperidade, bênção, alegria. Nós lemos aqui um versículo do Salmo 23 que diz: o meu cálice transborda, não é de água, meu amigo. A figura é muito clara, o banquete está preparado por Deus, o cálice transborda da graça, da alegria que vem dos céus. O vinho era muito importante, Provérbios 3 diz: honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, presta atenção, e os seus lagares transbordarão de vinho. A imagem do vinho, teologicamente, é muito importante. Ele era usado na oferta do templo, nas celebrações do templo, usado na ceia de toda a Páscoa, todo ano. Ele foi usado por Cristo ao estabelecer o sacramento mais lindo que temos, que é a Santa Ceia do Senhor. O vinho foi usado como um símbolo, e é um símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Um casamento sem vinho seria uma vergonha, uma desonra pública para a família, seria um fracasso total. Não tem como começar esse casamento ou continuar esse casamento sem a bênção de Deus, a alegria de Deus, a prova de que nós estamos festejando e celebrando do jeito certo, como deveríamos fazer. Maria chega com um clamor desesperado para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Acabou. Ainda tem alguns dias de festa. Que vergonha. Você consegue ver o ambiente daquele lugar de celebração se transformando numa densa tempestade e eles começando a entender que ali vai virar um caos. As mesas vão começar a conversar um com o outro e começar a cochichar. Você viu? Não tem vinho. Acabou. E de repente o burburinho vai crescendo e as mulheres põem a mão no rosto e falam: que vergonha.
Que vergonha, os homens ficam desesperados, o cerimonialista que foi contratado, ele olha desesperado, o que vai ser de mim? A vergonha toma conta de Canaã. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Eu sei, eu tô exagerando um pouco e demorando nesse ponto para vocês entenderem o que isso realmente significa diante desse sinal de Jesus. Maria olha para Jesus e fala, não tem mais vinho. É como se Maria chegasse para Jesus e falasse assim, faz alguma coisa, por favor. Não deixa isso acontecer, não deixa essa vergonha tomar conta da nossa família, faz alguma coisa, você pode fazer. Se Maria realmente era viúva, como eu acredito que era, o cuidado da sua mãe estava dedicado ao filho que ela tinha. Jesus era responsável por ela. Ela foi pedir para ele, faz alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, o vinho acabou. Gente, quando a crise se instala na nossa vida, às vezes essa é a sensação que a gente tem. Não tem vinho, não tem alegria, não tem mais aquela celebração, a gente não consegue mais ver as bênçãos de Deus, a gente parece que está desesperado diante do caos que pode vir a se instalar. A gente esquece que Jesus está na festa, a gente esquece quem Jesus é. A gente parece que tira da nossa mente que Jesus é capaz de fazer qualquer coisa, e na nossa vida nós entramos em desespero porque o vinho acabou. Quando eu encontro com alguns irmãos pela rua e pergunto, por que você não foi na igreja? Os irmãos falam assim, estava desanimado, pastor, o vinho acabou. A alegria de encontrar Jesus, de ter Jesus, de estar com Jesus num momento como esse, parece que o vinho está indo embora. A alegria está indo embora. A festa está acabando. E agora? Maria nos ensina algo muito bonito, sabe por quê? Quando existe uma crise, uma necessidade na tua vida, você precisa fazer como essa mulher fez. Ela podia desesperadamente tentar dar um jeito pelas suas próprias mãos, mas ela confiou naquele que Jesus era, e disse, eles não têm mais vinho, faça alguma coisa. Quando você estiver passando por um momento difícil, não hesite em fechar os seus olhos e caminhar em direção àquele que realmente pode resolver a sua crise e a sua escassez. Para de tentar resolver algumas coisas pelas suas próprias mãos, sem antes levá-la a Jesus. Para de tentar fazer as coisas acontecerem do seu jeito e no seu tempo, enquanto você precisa fazer movimentos tão simples e claros que a Bíblia nos ensina. Ore primeiro, querido, entregue para Jesus e não fale para Ele o que Ele tem que fazer. Maria não disse para Jesus, você precisa comprar vinho, você precisa prover vinho, você precisa fazer um milagre, você precisa transformar água em vinho. Maria não disse para Jesus, eu determino que você transforme água em vinho, eu não aceito essa festa sem vinho. Maria não fez isso. Maria olhou para Jesus e falou assim, existe uma crise, Senhor, o vinho acabou. Talvez pessoas aqui essa manhã estão precisando ajoelhar e dizer para o Senhor, Senhor, existe uma crise, meu casamento está muito mal. A alegria do meu casamento acabou. Talvez existam pessoas aqui que precisam ajoelhar diante de Jesus hoje e dizer, Senhor, eu não aguento mais o clima dessa empresa, eu não dou conta de trabalhar ali mais. Acabou o vinho. Eu não tenho prazer, eu não tenho alegria, eu não tenho motivação nenhuma para estar nesse ambiente. Talvez pessoas aqui essa manhã estão precisando se colocar de joelhos e levar a crise para o Senhor e dizer, Senhor, a minha família está de ponta cabeça. Nós não conversamos mais, nós não sentamos para conversar mais, nós não fazemos refeições juntos, nós não nos vemos, nós não temos mais diálogo, nós precisamos do Senhor. Percebe, irmãos? O que Maria está fazendo aqui é mostrar a crise e a necessidade para o Senhor, que já sabia do que estava acontecendo. Mas a oração é isso na nossa vida. É trazer a necessidade para Jesus, é mostrar para Ele, é dizer, Senhor, eu confio em Ti, faz alguma coisa na minha vida em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor apraz, aquilo que o Senhor quer. E Jesus responde ela. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê, mais uma vez eu falo, as respostas de Jesus no português, e a gente fala assim, nossa, que grosso, bruto. Ela foi lá, falou assim, ô Jesus, acabou o vinho. Ele falou assim, o que eu tenho a ver com você? Não, gente, não foi assim. O termo mulher aqui era muito comum ser usado ali na época, e não é nada rude nem grosso. Não é nada de um tom ruim.
mas chega a ser um tom delicado para a relação que existia entre Jesus e Maria. Maria viúva, Jesus como responsável dela, ele também mostra para ela que agora a relação deles mudou. Ele era o Messias, ela sabe disso. Ele é o Salvador, ela sabe disso. Ele é o Senhor na vida dela, porque ela sabe disso. A relação não é de uma mãe dizendo, filho, faça alguma coisa que eu estou ordenando. A relação é, a necessidade é essa, Senhor. E ele provê, ele diz para ela com carinho, por mais que o português não mostre isso. Ele está dizendo, calma. Mulher, calma. Maria, calma. E essa frase, a seguir, nos mostra algo assim. A minha hora ainda não chegou. Calma. Essa expressão, minha hora, chegar à minha hora, no Evangelho de João é muito importante. Porque toda vez que a gente vê essa expressão, ela provavelmente está se referindo a quando Jesus está indo para a morte, para a salvação, a consumação daquilo que ele está fazendo ao redimir o povo, ao salvar o povo. É como se Maria estivesse falando assim, Senhor, salve esse casamento. E Jesus responde para ela, calma, a minha hora ainda não chegou, o meu tempo ainda não chegou. Leva para a tua casa isso que eu vou falar agora. Deus, na sua soberana vontade, Ele tem um tempo para todas as coisas. Deus tem a hora certa e o jeito certo de agir. Quem não sabe disso sou eu e você. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos a hora, e muitas vezes nos perdemos em conhecer o jeito. Quem sabe é Deus. Você está passando por algum problema, querido? Leve isso para sua casa. Deus tem a hora certa e o jeito certo de agir. Nem sempre vai ser do seu jeito, das suas expectativas. Não, meu irmão. Não confie na frase dizendo que se você sonhou com alguma coisa é porque Deus deixou. Não. Você sonha um monte de coisa que é inviável. Você deseja um monte de coisa que não é real. Você quer um monte de coisa que é pecado. E não tem nada a ver alguém subir num púlpito e dizer que se você sonhou, é porque Deus colocou isso no seu coração. É porque Deus já falou que vai te dar. Deus, às vezes, nos frustra em nossos desejos, porque a nossa expectativa é que Ele faça o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Esse texto nos mostra algo tão claro. Deus tem o seu jeito e a sua hora. E se por um acaso a crise ainda está aí, é porque ainda não chegou a hora dele intervir e fazer o melhor dele para você. A Bíblia nos fala, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos tirar da mão de amor do nosso Pai? Quem vai nos arrancar da bondade e da misericórdia de Deus? Quem vai nos separar do amor de Cristo Jesus? A palavra do Senhor diz que as ovelhas do Senhor estão em suas mãos, elas ouvem a voz dele, e nada as tirará deste lugar. Se ainda não aconteceu alguma coisa, é porque o jeito de Deus está a caminho para a tua vida. É o jeito dele, não o seu. Então, deixe Deus te frustrar, meu irmão. Porque o que ele faz com você é melhor para você. Deixe ele quebrar algumas das suas expectativas, porque se Deus respondesse sim para todas as nossas orações, nós estaríamos perdidos nas nossas motivações e desejos. Se Deus falasse sim para tudo que você pede para Ele, ou para tudo que você tem vontade, onde você estaria hoje? Deus sabe a hora de dizer sim, Deus sabe a hora de dizer não, Deus sabe a hora de intervir, Deus sabe como intervir, Deus sabe como Ele vai chegar no teu coração e o que Ele vai fazer para você. Deus está cuidando de você mesmo quando Ele frustra os teus sonhos e os teus desejos. Maria nos ensina que ela entendeu o que Jesus disse. Quando ele diz isso, nós assustamos. Nossa, ele foi rude com ela. Mas a reação de Maria nos mostra o contrário. Imediatamente ela sai do seu lugar, vai até os serviçais daquela casa, daquela família e fala algo. Façam tudo o que ele... Você percebe que ela confia que alguma coisa vai acontecer?
Jesus não falou nada, ele não mostrou nada, ele nem sequer apontou. João está detalhando essa cena demais para ele deixar detalhes assim de fora. Ele nem sequer olhou para um outro lugar. Ele responde, Maria imediatamente entende o lugar dela e fala assim, o meu lugar é confiar, o trabalhar é de Deus. O meu lugar é descansar, o fazer é de Deus. O meu lugar é acreditar em quem Ele é. Deixa Ele ser Deus e fazer o que Ele tem para fazer na minha vida. Irmãos, isso é muito sério para você que se diz discípulo de Cristo, mas não confia em Cristo, mas não se entrega a Cristo. Você diz discípulo de Cristo, mas não confia que Ele está fazendo o que tem que fazer, na hora que Ele tem que fazer e do jeito que Ele tem que fazer. Pare de tentar ensinar Deus a ser Deus. Pare de tentar ensinar Jesus a ser Deus. Para de tentar ensinar Deus o que Ele tem que fazer para você e começa a ser humilde o suficiente para dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu estou com um problemão financeiro na minha casa, me ajuda a ter sabedoria para resolver isso, eu confio em Ti. Deus não vai te dar o dinheiro do céu não, querido, mas Ele vai abençoar o teu trabalho, Ele vai abrir o seu caminho, Ele vai te dar saúde, sabedoria para resolver isso. Deixa Deus fazer as coisas acontecerem. Eu estou com um problema no casamento, deixa Jesus chegar lá na hora certa, confia nele, Ele vai intervir, Ele vai restaurar a alegria da sua vida, do seu coração. Percebe isso, irmãos? Percebe como essa palavra é tão forte para a nossa vida, como ela é tão prática no nosso dia a dia? Maria confiou em Jesus, e a prova disso é que ela foi e disse para aqueles homens, façam o que Ele mandar. Não, Maria não é uma intercessora, não, Maria não é a nossa mediadora, não, Maria é uma serva do Senhor, que estava ali diante do seu filho, e que estava com a certeza do que ela ouviu lá quando o anjo revelou para ela, e sabia quem ele era. Ela disse, o vinho acabou, e no fundo da minha alma eu sei que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa, para redimir, restaurar e salvar todo mundo aqui. O texto continua e fala de potes de pedra, do tipo usado de judeus para purificação de cerimônia. Cada pote havia entre 2 e 3 metretas, se tinham 6 potes. Nós estamos falando mais ou menos de uma capacidade de 500 a 750 litros que esses potes cabiam. É muito litro, né? Esses potes estavam ali por um propósito, era uma festa, 7 dias. Eles tinham rigores na lei. Um judeu não podia comer sem se lavar, um judeu não podia fazer qualquer coisa se ele tivesse tocado em algo que era proibido e se tornado impuro. Aqueles potes tinham algo ali no seu lugar, eles não estavam ali à toa. Nós estamos falando de um casamento judeu. Jesus olha para aquilo e o movimento de Jesus nunca é ao acaso, nunca é por acaso. Ele olha para aqueles 6 potes, um símbolo da religiosidade judaica, do cerimonialismo judaico, da purificação do judeu. E o que Jesus faz? Jesus olha para os serviçais e diz, encham os potes com água até a borda. Perceba os detalhes de João. Por que até a borda, gente? Para mostrar que não existia nada dentro dele e que ele foi enchido até o topo, ou seja, nada foi adicionado àquele lugar. Era água mesmo. Água num lugar para lavar a mão. Água num lugar para se purificar de sujeira. Água que seria usada para lavar o pé. Água que seria usada para lavar, não é para beber. Percebe a água que nós estamos falando aqui? O pote que nós estamos falando aqui? Água de limpar sujeira, não de ingestão, não é para beber. É para lá que Jesus manda os serviçais encherem. Encham até a borda. Encheram. Agora leve um pouco ao encarregado da festa, o cerimonialista, aquele que organiza tudo, o responsável pelo vinho. Nicodemos fala o seguinte, o mais impressionante é a maneira como Jesus realiza esse milagre. Não havia ali nenhum sensacionalismo, nenhuma ostentação, como, por exemplo, ele querer parar a festa e chamar atenção para si, para que todos vissem o milagre acontecendo. Não, ele nem sequer tocou na água. Fazendo isso, ele mostrou que quem estava ali era o próprio Deus, que faz as coisas pela sua
palavra. Jesus não parou a festa. Jesus não tocou o sininho, chamou a atenção de todo mundo e disse: olha o que eu vou fazer, preste atenção. Ele não falou nenhuma palavra mágica, ele não rodou num ritual místico, ele simplesmente disse: me obedeçam, encham de água, levem ao cerimonialista. Sabe quando que Deus faz os milagres na nossa vida, queridos? Quando você entende isso. Que amar e confiar em Cristo é obedecer o que Ele fala. Os milagres acontecem quando você para de acreditar tanto em si e confiar na sua força e começa a obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem para você. Sai do teu lugar e vai amar o seu próximo como Ele te amou. Os milagres vão acontecer na tua vida. Sai do teu lugar e vai entender que a simplicidade e a humildade fazem parte do nosso dia a dia, muito mais do que a riqueza e o ter posses e bens. E Ele vai fazer milagres na tua vida. Sai desse lugar essa manhã, queridos, entendendo que amar e confiar em Deus é perdoar aquelas pessoas que te feriram tanto e abusaram da tua vida e acabaram com você emocionalmente. Sai do teu lugar e entende que amar como Jesus amou é perdoar os nossos inimigos, orar por eles, interceder, trazer de volta para a nossa mesa. Sai do teu lugar, obedece o amor que Cristo nos ensinou e os milagres vão acontecer na tua vida. Sai do teu lugar e começa a fazer discípulos em obediência ao Senhor. Enche as talhas e deixa Ele fazer o resto. O milagre é dele, o encher é nosso. Nós temos que ir atrás das pessoas, nós pregamos o evangelho, nós abraçamos, nós amamos, nós incluímos, nós fazemos as pessoas se sentir amadas, respeitadas, as pessoas serem tratadas com generosidade, honra, dignidade, valor. Nós fazemos isso. O milagre é Ele que faz. Deixa Ele fazer. E Ele vai fazer. A gente sabe disso. O texto continua dizendo assim: o encarregado da festa provou a água. Olha o detalhe de João: que fora transformado em vinho. É a primeira vez que aparece que a água virou vinho aqui. Você viu isso? Mas ela já foi. Sem saber de onde viera. O encarregado da festa não sabia que Jesus transformou a água em vinho. O noivo não sabia que Jesus transformou a água em vinho. Os convidados não sabiam de onde aquele vinho apareceu. O milagre não foi evidente para todo mundo, ninguém sabia onde esse vinho tinha chegado. E muito provavelmente não ficaram sabendo de imediato. Porque Deus tinha pessoas específicas para trabalhar e falar naquele dia. Não foi um sensacionalismo que Caná parou para ver o milagre do vinho de Jesus. E é por isso que ele disse: a minha hora ainda não chegou. Calma, confia em mim. Querido, aprende a confiar em Deus. É o melhor que você faz para a sua vida. É o melhor que você vai fazer para os seus dias. É o melhor que você pode fazer para o seu coração. Não existe terapia no mundo capaz de superar a confiança que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe tratamento mais eficaz do que você colocar as suas angústias, as crises e as necessidades na mão daquele que é capaz de resolvê-la efetivamente. Aquele que é capaz de te dar direções e caminhos, aquele que é capaz de transformar e criar do nada. A água vira vinho porque Ele tem poder de criar, Ele tem poder de fazer, Ele tem poder de solucionar, de redimir e de salvar. Nós não. Ele sim. Os serviçais sabiam e a cena acontece. E esse versículo 10 para mim é central nesse texto. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, frase bonita, frase linda, você, porém, guardou o melhor até
agora. Parece uma frase tão simples, querido, mas essa é a expectativa do nosso coração para tudo que Deus está fazendo na nossa vida. A gente sabe que o melhor de Deus está por vir. Olha para o teu futuro, você pode achar que 80, 90 anos aqui é tudo que você tem, mas o melhor de Deus está por vir. Em Cristo Jesus nós temos uma eternidade a viver, um grande banquete celestial com Ele. Em Cristo Jesus nós sabemos que todas as coisas não vão ficar como elas estão. Em Cristo Jesus e pela morte de Cristo naquela cruz, o pecado foi pago, o preço foi pago, o sacrifício dele chegou até a nossa vida e ao nosso coração. Em Cristo Jesus o melhor está por vir, porque todos ressuscitaremos com Ele, porque Ele consumará a sua obra, Ele fará novas todas as coisas e uma nova criação. Jerusalém descerá do céu e nós habitaremos com Ele para todos sempre. A expectativa de João começa a ser construída para que a gente entenda que sem Cristo o vinho acaba, com Cristo a alegria é eterna. Você pode estar chorando hoje e Deus está te dizendo essa manhã: confia em mim. Confia em mim. O melhor de Deus vem no tempo certo de Deus. E às vezes você acha que o melhor de Deus é você ter uma casa, um carro, um trabalho que você ganhe muito sucesso, ser conhecido, ser alguém influente no YouTube. O melhor de Deus é da onde Ele te tirou, em Cristo Jesus, e o que Ele está fazendo na tua história. É graça, é perdão, é misericórdia, é afeto, é carinho, é abraço, é família. O melhor de Deus são as coisas simples da vida que Ele derrama com a graça dEle imensamente sobre cada um de nós. Então, se a tua expectativa é que você seja rico e próspero, em nome de Jesus, não existe nada de errado nisso. Mas se esse é o centro do teu coração, que Ele frustre as suas expectativas, para você perceber que o melhor de Deus está por vir. O que Jesus fez? Ele revelou a sua glória. E os discípulos, não todo o casamento, os discípulos creram nele. Aprende comigo a ler o Evangelho de João. Um sinal foi feito. Uns detalhes foram muito bem escancarados à nossa frente. O que esse sinal está indicando para a gente? O que ele está ensinando para mim e para você? Quem Ele é. E quem Ele é? Ele é um Deus presente entre nós. Quando você pede alguma coisa para Jesus, você não está pedindo para um guru espiritual, não, meu querido. Você não está pedindo para alguém que tem um conhecimento maravilhoso, como um professor da sua universidade ou professor da sua escola. Você não está pedindo para um homem simples como eu e como você, cheio de limitação, cheio de falha. Às vezes a gente pede uma coisa para o outro, a nossa motivação está errada, a resposta da motivação está errada, a gente baralha todas as coisas, a gente se machuca, a gente se magoa, a gente se fere, porque nós somos falhos e limitados. Nós estamos falando que nós estamos diante de um Deus real, vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, Senhor e Salvador desse mundo. Nós estamos falando que quando dizemos para Ele: Senhor, aqui está a crise, aqui está a necessidade, nós estamos entregando nas mãos daquele que criou todas as estrelas do universo, que formou do nada o que existe hoje, aquele que criou a sua vida, e quando você era uma substância sem forma no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e já sabia tudo o que ia acontecer por você, porque Ele te amou e te amou até o fim. É diante dele que nós estamos hoje, queridos. É diante dele que nós cantamos essas canções hoje. É diante dele que nós reunimos. De nada adianta você estar aqui se você não acreditar que Deus, Jesus Cristo, está presente nessa festa, nesse grande banquete que Ele preparou para nós nesse dia, 23 de fevereiro de 2025. Esse foi o banquete de Deus para você. Coma, aproveite, desfrute da presença dEle, para que você seja salvo, se transforme e que a realidade da história da sua vida mude. Não deixe momentos como esse passar, não deixe momentos como esse se perder. Entenda que quando você está aqui, ou quando você está na sala da tua casa, na cozinha, ou num corredor de hospital, existe um Deus presente entre nós.
E quando o vinho acaba, é Jesus que transforma a nossa insuficiência em abundância por meio da sua graça e poder, revelando quem Ele é. Quando o vinho acaba, é Ele que faz o milagre. Jesus trouxe o vinho novo. Por que usou as talhas de pedra? Por que Ele produziu 600 litros de vinho para aquele casamento? 600 litros de vinho para aquele casamento. Porque Ele estava mostrando algo que nós nunca podemos esquecer. Por mais que os rituais da antiga aliança, das purificações judaicas, respondessem uma obediência a Deus na lei de Moisés, tudo estava sendo cumprido em Jesus Cristo. Jesus é aquele que purifica as nossas vidas. Jesus é o vinho novo diante dos rituais antigos. Jesus é aquele que traz a nova aliança para o seu povo. Foi Ele que levantou a taça e disse: tomai todos e bebei. Este é o sangue da nova aliança. O meu sangue derramado em favor de vós. A alegria não acaba. A festa não acaba, porque Ele é aquele que transforma a nossa vida. Antes da gente ir embora, você precisa responder essa pergunta. Diante de tudo isso que eu falei, e olha que foi muita coisa, qual é a nossa posição diante de quem Ele é? Você tem duas opções. Levantar daqui hoje e seguir a tua vida, como se isso não mudasse nada e não fizesse diferença alguma. Você pode ir embora para a tua casa, continuar acreditando que é o seu esforço que te dá tudo que você tem, que você vai conseguir resolver todos os seus problemas, que você é suficiente para poder fazer as coisas acontecerem, que a tua loja vai bem porque você é esforçado, que você é bom naquilo que você faz. Você pode sair daqui e falar: vou chutar o balde, não quero saber mais desse relacionamento, não quero saber mais desse casamento, minha família está tudo estranha mesmo, chega, não vou fazer mais nada, não vou pedir perdão coisíssima nenhuma, que o pastor está falando um monte de lorota lá na frente, eu não tenho que fazer isso, ele não sabe a dor que eu passei, ele não sabe o tanto que está doendo. Você tem essa opção, sair daqui e continuar acreditando nessas coisas que o teu coração fala para você. Mas você tem uma segunda opção, nessa manhã se ajoelhar no seu lugar e de uma vez por todas, ou talvez mais uma vez, dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor é aquele que salva a minha vida e o único capaz de me preencher com a alegria que não tem fim e a paz que não acaba. Eu queria convidar você a fazer isso, se você sentiu isso no seu coração, de uma forma diferente, talvez como nós não estamos acostumados no culto de domingo. Mas se essa mensagem falou com você essa manhã e você tiver condições para isso, se coloca de joelhos, para que você possa orar e falar aquilo que está no teu coração para o Senhor Jesus, sem constrangimentos. Se você não quiser se ajoelhar, não tem problema algum, mas feche os seus olhos. O importante é o que você vai dizer para Ele. Fale com o Senhor. Ele te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem e falar com Ele.